Gente, eu fiquei escandalizado naquele dia. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Fiz toda essa prosopopeia, essa linda história, para falar que esta igreja que aqui está reunida, ela não pode perder a sua identidade. Nós não podemos perder aquilo que Jesus nos deu, que é a unção da glória do Espírito Santo. Como o tema é família, eu peguei um texto da Bíblia onde um pagão, o que é a igreja? Não ouvi? Diga para o seu irmão, pagão era alguém que acendia uma vela para Deus, mas acendia uma para o diabo também. Olhe para mim, pagão era um homem que tinha sua fé na cultura dos gregos, e a cultura dos gregos tinha 1 milhão de deuses. E mesmo ele adorando tantos e tantos deuses, a Bíblia diz que esse pagão dava esmola todos os dias e orava a Deus. A casa dele era cheia de imagens, mas o coração dele tinha fome de Deus. Veio o Senhor e falou com ele uma única vez e disse: Cornélio, próximo daqui tem um servo meu chamado Pedro. Envie homens até onde Pedro está. Ele está na cidade de Jope, 3 dias de cavalo daqui até lá. Envie homens a Pedro, e Pedro, vindo aqui, te dirá o que fazer para ser salvo. Deus falou com um pagão uma vez. Quantas vezes, igreja? Respire fundo e não se escandalize. Do outro lado, 3 dias de viagem a cavalo dali, saindo aqui da beira-mar, onde ficava a cidade de Cornélio, lá na terra de Jope, tem um homem chamado Pedro. Ele está na casa de um irmão daquela igreja. É hora do almoço. Pedro sobe o andar de cima da casa para orar, e enquanto ele ora, vem o cansaço e ele tem uma madorna. Pedro desaba em sono. No sono vem Deus e fala com ele, dizendo assim: Pedro, olhe para o céu. Ele olha e vê um lençol branco que vem desenrolando. E quando Pedro olha dentro do lençol, tem todo tipo de carne que judeu não come. Pedro vê ali tudo que vai numa grande feijoada: orelha de porco, pé de porco, banha de porco, bacon, tudo que judeu não come. E ele ouve uma voz dizendo assim: Pedro, come. Pedro olha para aquilo, olha para o céu e diz: jamais colocarei na minha boca aquilo que é impuro. A voz se cala por 1 minuto, mas ela volta de novo e diz assim: Pedro, come. E Pedro insiste: jamais, nunca entrou e nem entrará na minha boca algo impuro. E pela 3ª vez vem a voz assim: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Mãozinha direita para o céu. Faz um carinho nas costas do seu irmão e diga para ele assim: vai doer só um pouquinho. O Deus eterno de Israel foi falar com um pagão, adorador de imagens. Foi falar com um adorador de Zeus, Netuno, Poseidon e todos os deuses da mitologia grega. E para falar com ele bastou um encontro. Deus disse: chame Pedro. E ele diz: lhe obedeço. Aí o mesmo Deus vai falar com Pedro, pastor presidente da igreja de Jerusalém, pastor batizado com o Espírito Santo, pastor que andou ao lado de Jesus. E Deus, para convencer Pedro, tem que falar 3 vezes. Alguém entendeu o que eu quis dizer? Não, eu vou desenhar. Para falar com um pagão, uma vez. Para falar com um crente, 3 vezes. Não entendeu? Vou desenhar de novo. Para falar com um condenado ao inferno, adorador de imagens, cachaceiro, beberrão, cheio de pecados, uma vez. E ele obedeceu. Para falar com um crente de igreja, de vigília, de oração, 3 vezes, e ele não queria obedecer.
E aí alguém, quando olha uma outra pessoa ser cheia do Espírito Santo, diz: como é que aquele ali pode receber e aqui não pode? É simplesmente por isso. Deus não vê como você vê, Deus não sente como você sente, Deus enxerga o que você não enxerga. Deus se revela para aquele que tem fome da sua presença.